Quando as pessoas me perguntam sobre clareza profissional, eu digo o seguinte: a clareza profissional, ela não é você deixar de olhar para fora, para o mercado, para as oportunidades, para o que está acontecendo. A questão é que toda vez que você profissionalmente olha para fora, sem a parceria de um profissional, você corre o risco de olhar apenas para o dinheiro. Sabe aquela coisa do follow the money, siga o dinheiro? Aí as pessoas acabam seguindo o dinheiro, o que não é errado, mas sozinha essa estratégia tem sido muito frustrante. Veja os números que eu acabei de passar para vocês. Aos 40 anos, mais de 80% das mulheres estão entendendo, tá, que elas escolheram mal as suas carreiras. Entende? Por quê? Porque as mulheres que estão nessa etapa agora, aos 40 anos, aqui nesse período 2025, essas mulheres começaram ali as suas carreiras há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás não era tão comum a gente estar falando sobre coisas que a gente está falando hoje abertamente, em vários lugares, etc, etc. As escolhas de carreira eram ainda mais fechadas, as oportunidades para as mulheres também ainda eram mais fechadas. Então a pergunta que eu faço para você agora, para começar, é o seguinte: quando você pensa no teu plano de carreira, quando você pensa naquilo que você realmente quer fazer da sua vida profissional, quantos por cento você olha para fora, mercado, oportunidade, e quantos por cento você olha para dentro? Essa é a primeira coisa. E quando você olha para dentro, quer dizer, quando você para pensar sobre você mesma em relação à sua carreira, para onde é que você olha? Entende? A gente tem que olhar para os nossos sonhos? Tem. A gente tem que olhar para as nossas habilidades? Tem. Olha que coisa difícil. Se eu tivesse que realmente agora ir com você e te dissesse para você em 2 minutos me dizer todos os teus pontos fortes e todos os teus pontos fracos de carreira, será que você dava conta? Será que você conseguia me dar exemplos? Será que você conseguia me dar evidências de que você realmente é boa naquilo, que resultados você já produziu para você ou para outras pessoas, que geraram lucro com isso que você está chamando de forças? Porque é isso que vai acontecer numa entrevista de emprego, por exemplo. Sabe, se você sonha em empreender, porque eu converso cada vez mais com mulheres e tem uma série de movimentos sociais, políticos, de empoderamento da mulher que estão trazendo, inclusive, recursos públicos para fomentar o empreendedorismo da mulher, a pergunta é: quais habilidades que você considera pontos fortes seus que realmente estão conectados com empreender? Então, quando a gente está falando em clareza e propósito, a gente está falando assim: eu sei que é difícil isso, tá? A gente está dizendo assim, ó, se acalma. Vamos investigar mais essa pessoa linda que você é. Vamos, de fato, entender melhor os caminhos internos dessa pessoa linda e única que você é, para quando você olhar para fora em busca de uma oportunidade, seja em busca de segurança, eventualmente, que você pensa que terá e talvez tenha num concurso público, seja no empreender, seja no se preparar para trabalhar para alguém e subir numa carreira executiva, tendo os melhores cargos e melhores remunerações, seja para que lado for, você vai ter realmente condições de peneirar. Quer ver um exemplo? Acontece com muita frequência, há muitos anos comigo. Mulheres bem-sucedidas que estão trabalhando em empresas nacionais me procuram e dizem: Ricardo, eu quero fazer um coaching de carreira com você porque eu quero trabalhar em empresa multinacional. Parece que esse selo, empresa multinacional, sabe, é igual a são todas do mesmo jeito. Aí eu pergunto para elas: mas qual empresa multinacional você quer trabalhar? De qual segmento, de qual país, de qual cultura? Muda demais, gente. Demais. Tem empresas multinacionais que não tem nem política de gênero ainda definida. Então é possível que você chegue lá e leve, sabe, só a pedrada. Então não é o fato de a empresa ser ou não ser multinacional. Então até para você escolher fazer uma transição de carreira e definir para onde você está indo, para onde você quer ir, você precisa desse mapa interior para que você tome as suas decisões baseadas nos seus valores. E é por isso que quando a gente está falando sobre clareza e propósito, tá, para uma carreira de sucesso, e veja que isso também vai impactar os seus relacionamentos, porque a gente está falando de aprofundamento de consciência da tua identidade. É o quanto você realmente se conhece com profundidade. No campo dos valores, no campo daquilo que estrutura a tua motivação para agir. No campo que estrutura uma parte significativa da tua identidade, que é aquelas coisas com as quais você se conecta de maneira mais profunda, que você se reconhece nelas. Entendem? E qual que é o problema disso, Ricardo? O problema disso
é que nós, quando a gente está falando dessa investigação, sabe, de quem sou eu, quais são os meus valores, para onde que eu quero ir na minha carreira, que eu tenho que olhar para dentro para escolher e tal, perdão, a gente tende a entrar num modo que eu chamo de módulo Revolução Francesa. Eu tenho alunas minhas assistindo aula aí do MBA, né? E elas sabem do que eu estou falando. A gente entra num módulo assim, se perguntam para você, quais são os seus valores mais profundos que te definem, sabe, através dos quais você toma todas as suas decisões, quer dizer, antes de agir você passa seu pensamento, suas escolhas por aqueles valores para ver se eles estão alinhados e tal. Parece um papo filosófico, né? Perdão, e aí a maioria tende, homens e mulheres, mas aqui eu estou falando com as mulheres e acontece igual, entra no módulo Revolução Francesa e começa liberté, igualité, fraternité, sabe? Aí todo mundo tem uma lista de coisas lindas, que acredita, que valoriza, que é o máximo, mas a gente não investiga isso com profundidade. Na prática, na correria do dia a dia, a gente não tem esse tempo de qualidade, entende? E um profissional ali do ladinho da gente para nos cutucar na costela certa, assim, sabe? Tem que contar qual costela que pega, bem naquela, e a gente realmente vê quando a gente está tomando uma decisão, quando a gente deixa um impulso sair, quando a gente tem raiva, quando a gente tem decepção, quando a gente, sabe, sonha ou desacredita do sonho, o que de fato naquele momento a gente está valorizando. Essa é uma das coisas que eu mais escuto quando a gente fala sobre clareza e propósito. Eu tenho muita dúvida qual que é o meu propósito, se isso realmente é uma conversa furada, se todo mundo tem um propósito, sabe? Eu já disse e vou dizer de novo, né, que o propósito sem clareza é uma coisa muito perigosa realmente. Então é importante que a gente tenha propósito, mas a gente só chega nele quando a gente tem clareza sobre o que realmente importa para nós. Então aquilo que realmente importa para você passa por uma série de coisas. Então, por exemplo, e eu sei que isso não é brincadeira, sabe, gente? Eu sei porque eu também me debati com esse tema, né? Já contei aqui nas outras lives. Eu venho de uma família de um lado de homens de carreira pública. Meu avô fez carreira pública na diplomacia, meu pai fez carreira pública junto a presidente da república e governadores. Então, assim, eu sei o que é essa pressão de ter que seguir um legado, sabe assim? Então eu tinha que fazer direito, eu tinha que ser procurador, eu tinha que ser diplomata, eu tinha que, né? E eu não queria nada disso. A minha vocação era professoral, imagina, ser professor no Brasil. Aí meu pai falou, pô, mas você parecia tão inteligente, rapaz. Você vai querer ser professor para ganhar essa merreca e não mudar nada, porque esse país não muda, que ninguém valoriza a educação. Então construir o meu caminho foi um conjunto de escolhas. Eu tenho cada vez mais encontrado pessoas que estão tendo essa coragem que eu tive. Mostramos, os meninos até fizeram um carrossel bonito aí sobre como é que foi um pouco da minha trajetória. Mas e você? E você? Você já parou para você pensar o que você faria de graça? Né? O que você faria de graça? O resto da vida, assim. E como é que você faria para monetizar isso, de repente? Né? Pode ser uma forma de olhar para isso, mas existem outras formas. Então, mesmo que eu chegasse aqui com uma das ferramentas mais poderosas que eu uso para isso, sem que você tivesse vivido essa experiência de investigar os seus valores, não ia adiantar de nada. De nada. Entende? Isso você nunca vai fazer numa pós-graduação. Entendeu? Nunca. Porque as pós-graduações, elas ainda têm essa estrutura de transmissão de educação pautada apenas em teorias e práticas que a gente tem que aprender aqui para depois replicar ali. Quando a gente está falando de imersões, de estudos dirigidos, como o que eu estou propondo para vocês aqui, é diferente, porque você vai pegar todo essa estrutura teórica e prática e você vai se investigar. Você vai realmente parar e olhar para você, mas ao invés de se investigar como você tem feito, às vezes de uma maneira desarticulada, aqui você consegue, junto comigo, ir no passo a passo. Quando você olhar uma postura sua, olhar você indo para uma agenda, para uma conversa decisiva, para uma postura diante do teu trabalho, talvez até mesmo para começar do zero uma mudança de carreira absoluta, em que você tenha que estudar de novo, em que você tenha que continuar num trabalho que você detesta por anos, até você conseguir fazer a transição, enfim, não importa. Quando você começa a agir na direção dos teus valores, quando a tua ação é o que o professor Mihaly, lá de Nova York, chama de ação qualificada,
Entende? Você qualifica a sua ação não porque você tem uma habilidade extraordinária para fazer algo técnico, mas porque aquela ação ela está fundamentada numa coisa que é inegociável, que está lá dentro de você e que te define como pessoa, que define a tua verdade mais profunda. E que você está tendo coragem de não só sonhar, não ser, sabe, aquela otimista que acredita que vai dar tudo certo no final, porque às vezes a gente acreditar que vai dar tudo certo no final pode ser só um pouco de falta de noção. Entende? Então, além de acreditar que vai dar tudo certo no final, as nossas ações cotidianas, todos os dias, elas estão alinhadas com esses valores. Quando a gente se afasta disso, é muito, muito perigoso. O adoecimento mental que a gente tem assistido, os budistas até falam isso, né? Eles falam uma coisa interessante, eles dizem que o adoecimento mental, a ansiedade, que é a chamada doença do século, ela acontece porque as pessoas não estão conseguindo aceitar o lugar onde elas estão no presente. E essa não aceitação do presente faz elas adoecerem da ansiedade, que é uma doença de excesso de futuro, né? Em que a gente nunca está onde a gente deveria estar, a gente gostaria de estar em outro lugar, então a nossa mente está sempre desejando algo que a gente não tem, ou alguém que a gente não tem, e por causa desse deslocamento mental, a mente adoece de si mesma. Os budistas dizem isso para explicar a ansiedade, por exemplo. É muito interessante até. Só que tem uma coisa que está por baixo disso que eles dizem. Que é, por que é que a gente não consegue estar bem na pele da gente aqui agora? Por que é que existe essa não aceitação? Porque a gente não foi ensinado. Lembra que a gente começou a primeira live, se você assistiu, foi sobre aprender a aprender. E como a gente não foi chamado a atenção para isso, que não adianta a gente só dirigir as nossas ações por impulso, por desejo, mas a gente também tem que calçar esse impulso e esse desejo em verdades que a gente seja capaz de sustentar, em que a gente realmente leve aquilo como uma bandeira de vida. E é por causa disso, porque a gente sabe lá no fundo que a gente está vivendo a vida que a gente não quer. Por quê? Porque a gente está desconectado com aquilo que é mais importante, ou desconectada com aquilo que é mais importante, com aquilo que a gente realmente acredita, com o nosso verdadeiro sonho. Eu trouxe aqui um mimo, né, que eu gosto de chamar assim, que me foi enviado por uma cliente minha. Ela disse que eu podia compartilhar com vocês se eu só mudasse o nominho dela, então ela vai chamar Clara, e aí eu estou fazendo homenagem à minha netinha, né, que fez 2 meses essa semana, Clara. E prestem atenção porque aqui tem um bônus, tá bom? Um bônus. Ela disse assim para mim, eu vou ler para vocês. Querido Ricardo, escreva essa carta com um coração cheio de gratidão e uma paz que há vários meses eu não sentia. Anos até. Eu nem imaginava possível. Você, como meu coach, mentor e conselheiro, me trouxe luzes que me guiaram por um caminho que eu nem sabia por onde começar. Hoje, sentado aqui em casa, voltando a ouvir, que era uma coisa que eu mexia com ela, voltando a ouvir o canto dos pássaros lá fora e meus filhos brincando no quintal, senti vontade de compartilhar com você o que mudou desde que nós começamos a nossa jornada juntos. Quando eu te procurei, eu estava bem perdida, Ricardo, aos 35, com 2 filhos para criar sozinha após um divórcio difícil, trabalhando na carreira do agro, que é um ambiente muito machista, né, galera, cá entre nós, que era o que ela me contava, tá bom? Eu sentia que a minha vida era uma colcha de retalhos e muitas coisas não faziam sentido. Já amava a minha espiritualidade, minhas meditações, mas elas pareciam distantes do caos do meu dia a dia. No trabalho, tomava decisões que não pareciam nem ser minhas. Era alguma coisa assim, eu preciso atender expectativas. Em casa, o cansaço me roubava dos meus filhos, e lá no fundo eu tinha um medo enorme de não me permitir amar novamente e de ficar sozinha. Você me apresentou ferramentas, é aqui que eu queria chegar, que transformaram tudo. Lembro do dia em que eu fiz o inventário de valores, que é essa que eu estou falando para vocês aqui, que você me ensinou o inventário de valores. Foi como acender uma lanterna dentro de mim. Aqui que eu queria, ó. Descobri que, prestem atenção, anote aí, conexão, autenticidade e crescimento eram os meus valores inegociáveis. Perceber isso me deu coragem de olhar para a minha carreira e admitir que, apesar de estável, ela não me permitia ser quem eu sou. Com a sua orientação, comecei a mudar isso, aos poucos. Propus
um projeto mais colaborativo dentro da empresa e isso me fez me sentir viva novamente. Comecei a negociar horários mais flexíveis com o meu gestor e agora eu consigo estar mais presente na vida dos meus filhos e também para as minhas práticas espirituais. Não foi nada exagerado, sabe? Tipo mudar de vida ou chutar o balde, mas mudou tudo mesmo. Com as ferramentas e nossas conversas, pude enxergar que eu merecia até sonhar com amor, sim. Não por necessidade, mas porque meu coração ainda tem um tanto de coisas lindas para oferecer e eu passei a perceber que sou merecedora de uma história mais bonita, sabe? Tendo um plano claro e unindo os meus instintos com conhecimento, comecei a frequentar eventos de meditação aqui na minha cidade e lugares onde eu poderia me relacionar com pessoas que estavam buscando mais da vida. Conheci então pessoas incríveis e sim, um novo amor está florescendo na minha vida. Alguém que me respeita, respeita a minha jornada e que também está disposto a caminhar junto comigo. Nossas histórias se parecem e ele também curte os seus conteúdos. Mas o mais importante é que foi que eu encontrei uma versão mais verdadeira de mim mesmo e isso não tem preço. Ricardo, você me ensinou que clareza e propósito não são coisas que a gente encontra prontas, mas caminhos que construímos com pequenos passos e com muita disciplina. Cada exercício, cada conversa, cada pergunta que você me fez foi como uma semente que hoje está dando frutos. Meus filhos me veem sorrir mais, meu trabalho faz mais sentido para mim, minha relação com meu chefe mudou e minha espiritualidade une tudo isso. Obrigado por acreditar em mim quando eu duvidava de mim mesma. Você foi mais do que um mentor, foi realmente um professor, um amigo que me ajudou a reacender a minha própria luz e a confiar nela. Espero que essa carta traga um pouco de alegria e gratidão para o seu coração, pois é o que sinto por você. Vou levar nossas sessões comigo para sempre, com carinho e admiração. E aí ela colocou o nome dela, eu estou botando aqui a Clara. E aqui, turma, eu não estou jogando confete em cima de mim, não. Eu gosto muito da vida, sabe? A ficção é uma coisa que eu já curti bastante. Mas a vida real, para mim, ela é muito poderosa, entendeu? E assim, isso é só um pedacinho da minha história, um pedacinho da história daqui da Clara, e que eu espero que seja um pedaço bem grande da tua própria história, sabe? Porque quando a gente se conecta com aquilo que interessa, realmente, sabe, realmente interessa, é maravilhoso. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Mesmo que os teus valores, os três, não sejam conexão, autenticidade e crescimento, eu diria que esses valores, eles precisam de alguma forma estar no teu top 10, sabe, num processo de investigação mais profunda. Porque quando a gente realmente entende que a gente precisa estar ligado com coisas que nos conectam com a gente mesmo e com a nossa verdade. Quando a gente entende que a gente não pode vender a nossa autenticidade por dinheiro nenhum no mundo. Mas tem muita gente, em muitos lugares, no ambiente corporativo também, que não está conectado com a sua verdade, perdeu-se da sua verdade. A sua autenticidade foi trocada por um salário alto, pela estabilidade, pelo status quo. E as pessoas estão adoecendo. No caso do serviço público, o serviço público em algumas áreas não tem andado, não só por isso, claro, tem outros problemas, mas este é um problema que a gente precisa enfrentar. E no setor privado, a gente tem um caso interessantíssimo, que vou dar o exemplo final aqui para vocês, que é Rondônia. Rondônia tem a menor taxa de desemprego do Brasil. Olha que lindo! Só que o empresário não consegue preencher as suas vagas quando essa mão de obra precisa ser melhor qualificada. E aí eu pergunto para vocês, isso é uma vantagem realmente econômica? Quer dizer, por um ângulo a gente tem menos desemprego, joia. Mas e os empregos qualificados? Esse a gente não consegue preencher aqui na região norte, não, tá difícil demais. Então tem muito espaço para crescer. E tem muita gente que está saindo das posições, das altas posições corporativas, porque simplesmente não acredita mais nas bandeiras das organizações onde trabalham. Você acredita? Qual que é o propósito do lugar onde você trabalha? Você acredita nesse propósito? Você está fazendo uma entrega que realmente é o que você quer fazer para a sua vida? Então é claro que a gente tem carreiras de transição, mas a gente precisa ter um plano para chegar onde a gente vai se autorrealizar, gente. E é desse lugar que eu estou falando, de alguém que escolheu isso, que pagou o preço por isso e que hoje apoia outras pessoas, especialmente mulheres, a fazerem isso. Oi pessoal, tudo bem? Vamos respirar? Uma respiração consciente, coisa pouquinha, vamos? Contando até 5, na inspiração,
segura, conta até 3 e depois solta, contando até 5. Mais uma vez. Segura por 3 segundos, solta por 5 segundos. Essa simples pausa faz diferença, sabia? Meditação não é sobre paz, gente. Meditação não é sobre silêncio, sabe? É sobre dominar o caos antes que ele te domine. Agora, tem muita desinformação nesse campo. As pessoas dizem até praticar meditação como se isso fosse possível. O que é possível é tornar-se meditante, praticando coisas muito simples que levam você para essa transformação que é revolucionária. Clica agora aqui e vem conhecer a meditação integrativa, porque eu te garanto, vai ser antes e depois na tua vida a meditação integrativa. Aulas simples, diretas ao ponto, com 3 técnicas que realmente levam você à condição definitivamente de meditante. Chega de caos. Vem. Se você quer realmente melhorar sua carreira, ter mais disposição para produzir mais e com isso, enfim, ganhar mais dinheiro, que é o que a grande maioria das pessoas busca, ou se realizar e aí, via autorrealização, ganhar dinheiro, por exemplo, você vai precisar de olhar para os seus relacionamentos, certo? E talvez a rede de apoio que você precise construir, talvez ela não esteja diretamente no teu trabalho. Entende? Talvez no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, você consiga construir poucas conexões, ou algumas conexões qualificadas, mas não muitas. E talvez essas poucas conexões qualificadas lá no teu trabalho, elas não sejam suficientes. Às vezes na tua família sanguínea, ok? As conexões ali presentes não sejam suficientes. E aí talvez você tenha, e aí veja a importância da espiritualidade, a importância da ideia de comunidade, a importância do voluntariado, a importância da imersão em outras culturas. Por quê? Porque a partir daí, coisas simples, entende? Escolhas simples, você consegue criar conexões e a partir dessas conexões qualificadas, melhorar suas relações e perceber que existem, olha só o que eu vou dizer, determinados níveis de boa química cerebral que você só vai sentir, experienciar se você fizer as escolhas certas. Se você estiver nos lugares certos, se você estiver conectada com os valores certos e se você estiver perto de você as pessoas certas. Estão buscando o mesmo, né? Nesse sentido, não é fazer juízo de valor moral das pessoas, mas perceber essa conexão, esse alinhamento por missão, por propósito e por valores. Quem tem sonho grande tem passado pequeno, sabe? Porque às vezes o passado aterroriza as pessoas porque elas acham que lá que ela tem que voltar para aquele passado. Entende? Nesse contexto, né? E quem tem sonho pequeno, às vezes o passado é grande demais, sabe? Aquela tentativa de voltar para aquele lugar que lá atrás que eu achava que era melhor do que aqui, às vezes tendo que me reinventar, tendo que recomeçar. Então talvez muitas mulheres que, por exemplo, já encontraram estabilidade financeira e não estão felizes, por exemplo, é porque elas ainda não encontraram nessa tríade que a gente está falando aqui, tudo aquilo que elas podem encontrar. Porque às vezes, gente, o nosso trabalho, ele não permite o nosso florescimento em tudo aquilo que a gente quer. E o mundo capitalista, o mundo moderno, joga muito a nossa cabeça para dentro do trabalho. Então a gente pensa que florescer tem a ver com florescer no trabalho formal, vamos chamar assim, sabe? Mas nós que trabalhamos com isso, cansamos, né? Não cansamos que a gente está fazendo uma coisa que a gente ama, então a gente não cansa, esse é o segredo. Mas a gente fala assim, né? Cansamos de fazer o seguinte, eixos de carreira em Y, que são o seguinte, dentro de uma organização, o eixo de carreira em Y é assim, ao invés de a pessoa ser promovida para ela ser chefe de setor, ela vai ter aumentos significativos de salário ou progressão num outro eixo, que eles chamam em Y, como técnica, né? Porque algumas empresas fazem essa bobagem, entende? Por falta de conhecimento, por falta de mão de obra, que é hoje uma qualificada, né? Que a gente diz hoje é um problema no mundo, no Brasil e no mundo, né? Pegam um bom técnico e promovem ele, e aí perdem um bom técnico e ganham um mau líder, né? Ou uma má líder. Porque a pessoa que é boa técnica,
que sabe fazer bem feito o que precisa ser feito, ela não necessariamente sabe liderar pessoas, né? Porque liderança, gestão é uma outra ciência diferente da ciência técnica que alguém, de repente, se capacitou. Então a gente pegou isso aqui dentro da empresa e a gente trouxe para a vida. Então, às vezes, para que você consiga encontrar essa outra coisa que é o que a gente chama de uau, sabe? Que te coloca essa pitada de alegria, essa pitada extra de energia que faz você virar a chave, isso de repente não está na tua carreira formal. Entende? Às vezes ali você vai chegar até a página, sei lá, 50 disso, de perceber que você está alinhada com o que você realmente quer fazer. E aí isso te dá energia, isso te dá, sabe, entusiasmo, alegria de viver, te permite equilibrar áreas da vida, você sorri mais, você se conecta mais com sentimentos e emoções superiores e nobres, você consegue construir boas relações e você ainda consegue arrumar tempo para administrar a casa, seus filhos, seu relacionamento, sua família, né, pais que vão ficando idosos e tal. E tá aí a coisa, a gente, né, Ricardo, às vezes não dá para fazer em Y. Então a gente já desenvolveu técnicas em planos de vida que envolvem carreira, relacionamentos, em W, porque tem outros eixos que não são só, vamos dizer assim, ligados a alguma atividade remunerada ou alguma atividade criativa, né, mas ligadas a outras possibilidades no fazer humano, né, dentro do campo da arte, por exemplo. Então, quando você realmente tem uma visão atraente do seu futuro, daquilo que você realmente sonha, se a gente quiser colocar a priori, né? E depois você transforma isso em objetivos e metas, isso é muito, muito poderoso. Muito poderoso. E quando você conecta isso com espiritualidade, nossa, aí pronto. Aí você realmente saiu dos níveis neurológicos mais, chamar de elementares, mais ligados ao campo elétrico do funcionamento do nosso sistema, e você partiu para um campo eletromagnético de funcionamento do nosso sistema. E você está para além de você, né? E aí tem muita coisa aqui, tem muita coisa aqui. Todos os estudos sobre produtividade, e aí especialmente, né, hoje a gente tem, por exemplo, um problema a mais se você é da área de comunicação, na área de marketing, por exemplo, se você, né, e se você é de uma geração que já nasceu digital. Porque todos os estudos sobre produtividade falam sobre uma queda significativa de mais de 50%, 60%, 70% da produtividade quando há a presença do celular no local de trabalho. É por isso que algumas empresas, inclusive, suspendem o uso do aparelho celular, né? Algumas regras de TI limitam a utilização de alguns canais, né? Os sites ficam bloqueados, justamente para a pessoa não cair nessa tentação. Tá? Isso é tão sério, que algumas pessoas, algumas empresas têm dois tipos de celular, né? O celular corporativo e o pessoal, e no celular pessoal, ela tem tudo que precisa. No corporativo não tem rede social, ela não tem, sabe aquela coisa? Gente, eu adoro sorvete, mas toda vez eu como o pote todo. Aí o que a pessoa faz se ela faz dieta? Não compra sorvete, porque se tiver na geladeira, ela vai comer o pote todo. Então, assim, quanto mais a gente tem adicção para o uso da tecnologia, adicção é vício, tá certo? A gente não consegue controlar. Quanto mais a gente tem que usar ferramentas assim radicais no sentido de ir na raiz, né, do problema. Radical quer dizer isso, tá, gente? Ir na raiz, para a gente poder solucionar. Então, às vezes é melhor você ter 2 celulares, sabe? E o celular pessoal fica em casa, você só acessa na hora do almoço, sabe? Ele fica no lugar com chave, e a chave fica, sabe, com alguém que não vai abrir, mesmo. Então, são soluções, assim, mais faca na caveira para evitar. E aí, o que você faz? Lembra o seguinte, é a mesma coisa para quem tem dificuldade para ler, dificuldade para meditar. Não começa com 10 minutos, começa com 1 minuto, como a gente fez hoje. Respira por 1 minuto, atenta a tua respiração, pronto. E aí, tu tem 10 minutos, ou 15, digamos que tu tenha 15 minutos. Tu respira 1 minuto, agora tu tem 14 minutos. Aí tu faz o quê? Alongamento. Se movimenta e bebe água. Joia? Isso é legal. Uma outra coisa que é muito legal, metas de leitura. Sabe? Leva aquele livro que é importante para você, que às vezes tem até um conteúdo de trabalho. E aprende, ensina teu cérebro a ficar satisfeito com uma leitura de 15 minutos. Eu te garanto, é uma coisa assim que eu faço e que há muitos anos, e é maravilhoso. Sabe? 10 minutinhos de leitura várias vezes por dia, você vai ver, você vai devorar um monte de livro no final do ano. E aquela coisa de parar e fazer leituras longas, isso é em filme, galera, lá daquela década que a galera tinha aquele outro ritmo, entendeu?
é até difícil para o nosso cérebro aguentar, que a gente realmente, a não ser que tenha o hábito da leitura, o prazer da leitura, de parar horas e horas e tal. Então, traz o livro para o trabalho, e aí marca texto e marcador de página. 10 minutinhos, sabe? Pode ler um pouco de pé, para não ficar o tempo inteiro sentado e tal. Uma outra coisa que ajuda muito é você, se você vai estar com o computador ali, o YouTube liberado e tal, é você colocar alguns videozinhos de ginástica laboral, alguns videozinhos de yoga, meditações guiadas para essa correria. Para quem tem dificuldade, é um ótimo começo, porque pelo menos tem alguém ali te dizendo, levanta o braço aqui, respira assim, vira a mão para cima, não sei o que, estica a perna, faz alongamento, sabe? E tem alguns vídeos, inclusive, que são muito divertidos, assim, a gente acaba até rindo um pouco, dando uma gargalhada e tal, de ficar mexendo, brincando com o nosso corpo. É muito importante que seja uma parada ativa. É isso que eu quero dizer para vocês. E não passiva, né? Porque a leitura, mesmo você ficando quietinho aqui, ela tá te colocando em movimento, né? Em alguma coisa que seja prazeroso para você, que seja importante para você. Não necessariamente leitura do trabalho, sabe? Pode ser um romance, pode ser uma coisa que leva o teu cérebro para um outro lugar. Isso é gostoso, isso ajuda, isso traz fluidez, faz você mudar de hemisfério cerebral, e aí, pô, legal, que gostoso, deu certo, entendeu? Então, lembra, seja criativa e ativa nesses minutinhos, tá? E a meditação ou a leitura ou o que seja, começa de pouquinho, tá? Lembra o seguinte, ó, os meditantes mais feras do mundo, mais feras, ferozes assim mesmo, os caras ninja, eles meditam 20 minutos. É o máximo que o nosso cérebro aguenta de meditação. É como colocar água para ferver, entende? Se você deixar tempo demais, isso aqui é muita água, você concorda? Vai evaporar tudo. Então, até a meditação de alto rendimento, tá? Os CIDs, os níveis avançados, nós vamos estudar tudo isso aqui, tá? A nossa comunidade, a gente já gravou o curso de meditação base, depois a gente vai gravar o intermediário e depois o avançado. Tem limite. 20 minutos. Então, se você medita 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, cara, você fez muita coisa, tá? Um exercício pra gente, assim, bem fácil, para quem tem dificuldade de meditar, ou quem ainda não aprendeu uma técnica legal e tal, é assim, ó. É uma respiração que a gente chama de respiração coerente, tá? São 5 contagens ao inspirar. Isso para o equilíbrio emocional. Você tá com raiva, por exemplo, experimenta para você ver. Ao invés de você sair dando chute na quina, soco na ponta da faca, faz assim, ó. Inspira e conta até 5, devagar. Né? Aí 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Dá uma parada contando até 5, com os pulmões cheios, mas tenta usar o diafragma. Quando você inspirar, bota a barriguinha para fora, não o pulmão para cima, sabe? E bota o umbigão lá longe. Para 5, 1, 2, 3, 4, 5. E quando liberar o ar, pode liberar pelo nariz mesmo, tá? Conta até 5 também. Se você estiver muito agitada, se você estiver muito nervosa, você faz o biquinho de canudinho e sopra devagarinho. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, segura 5 e sopra assim, ó. Só que sopra até 1, 2, 3, 4, 5. Então não pode ser um canudinho muito fininho, tá? Senão você vai ficar 15 segundos ali soprando, tá? Pode ser pela boca, um biquinho de canudinho. 3 rodadas. Porque, gente, falta de equilíbrio emocional, se a gente começar, tem 2 bases. Uma base é falta de ar, falta de oxigênio no sistema. E a segunda é falta de conhecimento, especialmente autoconhecimento, tá? E a gente vai trabalhar isso tudo aqui. Então, um exercício muito simples. Poxa, Ricardo, beleza, o que mais? A estratégia, isso é muito comum, a estratégia mais poderosa, já me perguntaram isso muito. É difícil uma turma minha de MBA que não me pergunte isso. Professor, qual que é a ferramenta mais poderosa para o equilíbrio emocional? E aí as pessoas falam, é meditação, é o yoga, tudo isso é poderosíssimo, claro, beleza. Mas tem momentos que você não pode, sabe, dizer para o seu chefe, para sua colega ali do lado, para o seu marido, para sua namorada, espera um pouquinho que eu vou praticar yoga, né? Só um cadinho que eu vou meditar, depois a gente briga, entendeu? Você tá ali, sabe, espoleta, pronto para reagir. Então, eu não tirei isso assim, sabe, o papel da ventania, como eu brinco. Isso é uma lição que eu aprendi com um grande mestre, né, e que depois confirmei isso com um outro grande mestre, que é o Tim Galloway, né, que é o criador do coaching. Né, o cara escreveu o primeiro livro sobre coaching do mundo, chamado
O Jogo Interior do Tênis, é o primeiro livro escrito sobre coaching, e o Tim Galloway fala que a ferramenta mais poderosa que existe, que o grande mestre que eu tive a felicidade de conhecer também me disse muitos anos antes de eu ler esse livro, é o nosso diálogo interno, porque é uma coisa que você vai levar para sempre, até a sepultura. Quando você estiver lá pertinho de morrer, você ainda vai estar usando essa ferramenta poderosíssima que é o seu diálogo interno. Então, mulher, né, o amigo que está aí também com a gente, enfim, examine bem como é que você conversa com você. A maioria dos conflitos sérios que a gente tem, eles são inflamados pelo diálogo que a gente tem antes sobre o conflito, sobre o que o outro quis dizer, sobre como a gente já está pronto para reagir ou pronta para reagir àquela determinada fala, etc, etc. Então o diálogo interno, quando ele muda, quando ele vai no caminho da serenidade, quando ele vai no caminho da ciência, quando ele vai no caminho da segurança e do equilíbrio emocional verdadeiro, ele não depende tanto de justificação, ele não depende tanto de competição, ele não depende tanto de um caminho de argumentação, sabe? E aí a gente já tem um pouco mais de um norte, de uma orientação dentro da gente mesmo, sabe? A gente não se deixa sequestrar com tanta facilidade, entende? E isso leva tempo, exige da gente atenção, autoconhecimento, etc. Mas o seu diálogo interno, você precisa dar uma nota para ele. Não só no momento da marolinha, da maré mansa, tranquilo, eu quero saber assim, quando a maré tá alta, sabe, quando a capitã do barco aí é exigida, como é que você conversa? Quando você tá com medo, quando você tá insegura, quando você tá triste, quando você tá chateada. Se você olhar o seu diálogo interno também, ele muda com as luas, com os ciclos, então você tem, a mulher tem essa peculiaridade. O diálogo interno dela passa por 4 ciclos, em média, às vezes são menos, às vezes mais, mas em média 3 a 4 ciclos ao longo de um mês. Então essa atenção, esse observar-se, sabe, anotar, perceber as nuances do seu diálogo interno é extremamente poderoso. Para vocês terem uma ideia, quando eu trabalho programas de 1 ano, né, 7 meses, 6 meses, 1 ano, com executivas de altíssimo rendimento, de altíssimo grau de responsabilidade, equipes complexas, empresas muito grandes, é uma verificação constante, toda semana, por 1 ano, a gente vai verificar o diálogo interno, para vocês entenderem como isso é poderoso, como isso é importante. Então, um exemplo, você está numa reunião, e é uma reunião onde as coisas estão indo muito mal, as coisas não estão indo bem. Então essa é a situação, beleza? Naturalmente, aquela reunião vai, porque já aconteceram outras reuniões ruins, você vai sentir alguma coisa, você vai perceber alguma coisa, você, por exemplo, vai ficar ali muito, sei lá, entediada, por exemplo. Ou aborrecida, porque de novo aquela reunião que não leva a lugar nenhum, beleza? E você pode dar uma série de respostas. O quanto essas respostas são mais ou menos conscientes, o quanto elas são mais ou menos positivas, isso é uma outra questão. Tudo bem? Então, 3 pontos para você observar. E aí eu trouxe vários exemplos aqui para a gente trabalhar hoje esse protocolo, a identificação desses passos, tá? O que ninguém nos diz? Que nessa etapa aqui, na etapa da emoção, além de nominar a emoção, eu preciso trabalhar uma coisa que é a validação da minha emoção. Esse passo, que é o passo da validação, ele é segredo, né? Que não era para ser, era para todo mundo saber. Ele é um segredo de sucesso aqui. Quer ver? Se você está vivendo uma situação, sente uma emoção, mas você invalida a emoção que você sente, no fundo você está invalidando a forma como a sua inteligência se expressa. Quando você vai contra as suas inteligências, e aqui nesse caso, contra a sua inteligência emocional, ou esteja ela no estágio que estiver de desenvolvimento, você vai sempre perder. Porque todas as vezes que a gente duelar contra as nossas inteligências, nós vamos perder. Nós vamos sofrer algum tipo de consequência. E como hoje o adoecimento das pessoas virou mercado, virou produto de prateleira, né? É muito raro a gente ouvir alguém falando sobre a importância da validação. Entende? Por quê? Porque ao pular isso, ao esconder isso aqui, as pessoas automaticamente acabam ou recebendo críticas externas ou se criticando quanto ao que estão sentindo, que não validando o que elas estão sentindo.
tendo respostas que depois elas não vão ficar contentes com essas respostas, porque as pessoas vão perceber essas respostas como negativas e vão cobrar posturas diferentes, que vão gerar uma crise de por que foi que eu não fiz diferente. E aí começa o processo de adoecimento, porque o diálogo interno é deletério, ele é pobre, ele é cercado de culpa e de um mecanismo que é um mecanismo de baixa inteligência. Então vamos dar alguns exemplos? Eu trouxe aqui para vocês. Ó, dei o exemplo da reunião chata. Então, por exemplo, receber uma crítica injusta de alguém, seja um colega de trabalho, um companheiro, uma companheira de jornada, um familiar. Então, qual que é a emoção padrão, gente? Quando você recebe uma crítica injusta? Raiva. E aí você sente raiva e reage. E aí começa o processo de ter que depois rever isso, sabe? 1 segundo para cometer um erro e às vezes uma vida inteira para se arrepender. Não é assim? Mas se a gente para e olha para isso e diz, poxa vida, estou recebendo uma crítica que eu estou nesse momento considerando injusta e estou sentindo raiva, você valida isso. É natural ter raiva numa situação como essa. Entende? Você começa um diálogo interno diferente. E validar a emoção não quer dizer que você vai validar uma ação seguinte, uma resposta, que seja ruim. Então, já que eu estou validando essa raiva, toma aqui o tabefe. Toma aqui a língua que queima mais do que uma brasa de fogo. Não é isso. Já que eu estou validando aquilo, eu tenho condições de perceber que isso está fazendo parte de até onde eu consigo chegar com essa situação. E aí você pode, ao olhar e validar, você pode parar um pouco e dizer, pera, deixa eu respirar aqui. E pedir que essa pessoa seja mais específica na sua crítica, para que eu possa entender o que de fato ela está querendo dizer e talvez encontrar um ponto de melhoria. Tá? Porque se alguém está tendo coragem de nos criticar, das duas uma, né? Ou essa pessoa não gosta da gente e ela realmente quer que a gente, né, se estrepe, ou essa pessoa está tendo uma coragem que não é tão fácil às vezes, né, que é sair desse lugar da neutralidade ou do silêncio e trazendo isso para um enfrentamento, porque ela acredita que ali tem um ponto de melhoria ou pelo menos alguma coisa de conveniência para ela, que se você melhorar, ela se agrada mais de você ou da sua presença ou do seu comportamento. Então, se é importante aquele contexto, vamos estudar essa crítica. Agora, conseguir ter isso que alguns chamam, né, nos meus treinamentos, de, poxa, professor, ter esse sangue frio não é brincadeira. Mas por quê? Porque a gente está tão acostumado a não olhar para a validação do sentimento e entrar direto no diálogo interno de como devolver aquilo, ou simplesmente reagir sem nenhum tipo de domínio próprio e avançar para a retaliação, para a agressão ou para a implosão, que é engolir seco e depois adoecer com aquilo, que a gente não desenvolve o que é mais importante, que é como é que eu posso experimentar ou navegar em outras emoções, ou até mesmo lidar com essas emoções que eu vou chamar de emoções negativas, sem entendê-las como ruins, só porque são negativas. Né? Entendem? Porque a gente acostumou muito com essa ideia da pílula dourada, de que temos que ser bonzinhos, de que temos que experimentar coisas boas, que inteligência emocional é sobre ser aquela pessoa maravilhosa que está sempre grata por tudo, sabe? E aí a gente acaba não olhando para aquilo que a gente chama de sombras, os aspectos de emoções que a gente chama de negativas, e a gente não consegue ver nisso uma perfeição. A gente vê nisso sempre assim, as emoções positivas são super legais, as emoções negativas finge que não tem ou joga no lixo. E aí a gente nunca consegue ver a nossa inteireza, porque a gente está sempre negando uma parte que é nossa também. A gente pega e nomina isso, a gente chama isso de ego, e a gente vai lá e diz, não, mas esse aqui é meu ego. E ao dizer que o ego é que é o culpado, você não assume responsabilidade pelo que você está fazendo com essa falta de inteireza. Por isso que esse processo de educação emocional, ele não é só um processo para ser vivido de forma terapêutica, ele também é um processo para ser vivido de forma educacional. Porque aí a gente começa a entender como esses mecanismos funcionam, e aí a gente pode, com essa riqueza, também levar isso para a nossa terapia, se a gente já entendeu a grandeza de fazer uma boa terapia. Vamos para outras.
Sobrecarga nos prazos ou sentindo muita pressão no trabalho. O que você vai sentir? Ansiedade. É natural. E aí você pode validar isso. Puxa, é normal sentir ansiedade com tarefas demais. Agora, o que você faz a partir da validação? Qual é o teu comportamento ali? Vai fazer uma diferença enorme. Porque é quando a gente está chamando a inteligência emocional de aplicada. Senão você fica só presa na ideia da ansiedade. Ansiedade, pronto. Agora eu sou uma pessoa ansiosa, pronto, tenho um diagnóstico, pronto, tenho um remedinho, pronto, eu fico nesse lugar. Quando você poderia trabalhar, por exemplo, a ideia de pedir ajuda, de negociar prazos, de melhorar mecanismos, se desenvolver com um apoio mais customizado para conseguir lidar com aquele volume de trabalho que não muda a empresa, não vai mudar, não vai colocar alguém para trabalhar junto com você só porque você está sobrecarregado. A tendência é o contrário, é cada vez enxugar mais custos e concentrar mais atividades em pessoas habilidosas, e essas pessoas habilidosas vão ter que utilizar mais tecnologia para elas aguentarem mais carga de trabalho sem custos adicionais com pessoas. Isso é uma tendência. Então, saber conseguir não parar na ansiedade, validar e entender que essa validação não tem a ver com aceitação desse status e permanência nele. Isso também não é negar a ansiedade, mas é trabalhar para que a sua ação que vem a seguir, logo depois da validação, seja uma ação qualificada. Qualificada pelo quê, Ricardo? Por uma consciência de que eu tenho caminhos a seguir, alguns mais, outros menos inteligentes emocionalmente, mesmo que eu, ao caminhar, ainda passe pelas sombras, ou seja, ainda ao agir baseado em ansiedade, ainda haja de um jeito que não é o jeito que eu gostaria de agir, sabe? Esse eu real versus o eu idealizado. E aí essa transição entre esses dois eus vai exigir de nós outros suportes, outros trabalhos, domínio próprio, atenção, disciplina, né? Me lembro quando o Dalai Lama esteve no Brasil, né? Meu avô estava envolvido nas traduções de alguns contos e tal, e eu me lembro de estar lá em São Paulo e ver uma jovem muito ansiosa querendo o microfone para fazer uma pergunta, né? Como faço, até que ela conseguiu, como faço para ter mais paciência, até chegou a tremer assim, como faço para ter mais paciência, né? E o Dalai Lama respondeu alguma coisa do gênero, paciência requer muita prática. E é isso que a gente precisa lembrar, tudo que a gente faz bem é porque a gente fez muitas vezes, mas se a gente fizer errado uma coisa muitas vezes, a gente também vai fazer aquele errado muito bem. Ele vai estar ali, ó, sabe, procrastino sempre, você vai ser procrastinadora de carteirinha, ansiosa sempre, ansiosa de carteirinha, reativa sempre, reativa de carteirinha, porque você faz tanto que você fica muito bom naquilo. Se uma pessoa média nos estudos, você vai ser mediana de carteirinha, entende? Sou alguém que aceita os rótulos com facilidade, então você vai ser rotulada de carteirinha. Então é importante a gente olhar para essas questões e virar algumas chaves aí. Então, outra, receber uma rejeição, seja de alguém, seja numa paquera, num namoro, enfim, numa noite romântica, numa chamada para o jantar, seja numa entrevista de emprego. Rejeição. Todo mundo tende, né, em condições normais de temperatura e pressão, a lidar com a rejeição com um certo desânimo, às vezes com alguma tristeza. E precisa validar isso. Precisa validar, poxa, uma rejeição é natural, que eu me sinto um pouco desanimada, me sinto um pouco triste, tá tudo bem, é humano, é isso aí. Tudo bem, legal, tô aqui nesse lugar. Agora, o que você vai fazer depois, qual é a resposta a essa validação, né? E aí, enfim, rever caminhos para esse diálogo, rever caminhos para esse currículo, se você foi rejeitado no emprego, entende? No trabalho. Então, os exemplos poderiam ser muitos. É importante que você consiga, não sei se a galera interage aí, parar e pensar assim, que situação é que eu tenho enfrentado, que tem gerado essa emoção e que eu não tenho parado para validar, para olhar para essa emoção. Igual a gente fez no início, sabe? Olhar primeiro sem julgamento, acolher, saber que ela está ali, positiva ou negativa, ela faz parte do teu corpo emocional, né? E aí, validar. E a partir dessa validação, pensar, né, um pouco, respirar um pouco, oxigenar o sistema e aí agir com uma resposta qualificada. Então, esse protocolo, ele parece uma coisa fácil, embora ele seja simples, mas o simples nem sempre é fácil.
E você vai precisar repetir isso muitas vezes para que quando as coisas cheguem até você, você aprenda que o silêncio é ouro, sabe? Que essa autoobservação também é ouro. Que essa transição entre como você valida uma coisa e que é emocional, uma emoção, um sentimento, e o que você faz em seguida, isso é um plantio que é livre. E depois você pode, se quiser, responsabilizar o mundo inteiro por ter feito o que quer que seja com você. Mas o fato é que a forma como você reagiu, ela vai ter consequências na tua pele. Não na pele de quem fez o sei lá o quê, e aí você reagiu de tal forma. Entende? Mesmo que injusta, né, a coisa, né? Mesmo que injusta. E aí, gente, o que eu trouxe aqui para vocês? Quando a gente entra no campo da validação, a gente precisa de um alerta, né? Porque a validação, ela não é uma justificativa para a estagnação, tá bom? A validação, né, ela é um convite para a gente gerenciar a relação que existe entre o que a gente sente e como a gente responde. Por isso que a gente fala de autorresponsabilização, né? Liberei um e-book aí para vocês, falando sobre os 4 pilares da alta performance, e a gente fala de autorresponsabilidade, né? Responsibility, quer dizer, essa habilidade de responder. Como eu respondo é o que a gente chama de vida, né? Como a gente chama de vida. E o Daniel Goleman vai nos alertar sobre isso, né? Ele vai nos alertar, ele vai dizer, olha, essa questão, né, que está ligada aí com validação não é uma justificativa para você estagnar, para você ter uma resposta sempre, aspas, negativa, né? Mas é para você navegar, para você aprender a navegar. Por isso que a gente chama isso de situacional. Então, você perceber que alguma situação te engatilha e de repente ela não muda, né? E a gente tem muito essa coisa de tentar mudar o outro para ele não nos engatilhar. E aí a gente começar a olhar como é que a gente se deixa engatilhar e como é que a gente pode lidar, responder de uma forma diferente, olhando para esse natural. Para esse natural, senão a gente se culpa, né? A gente entra num processo, às vezes, idealizado do eu, ao invés de enxergar a gente como a gente realmente é. Oi, tudo bem? O que você assistiu até aqui foram alguns recortes dos melhores momentos das nossas lives dos últimos dias. Se esse conteúdo fez sentido para você, está na hora de você clicar aqui e entrar para a nossa comunidade. Na nossa comunidade, claro, a gente tem um espaço para ir muito além das lives, muito além. A gente tem espaço para cursos exclusivos, mentorias, e-books, imersões, coisas que eu te garanto, você nunca viu, nunca mesmo. Então, se você parar para pensar, uma boa jornada é sempre melhor quando a gente está bem acompanhado. Então, eu quero te ver aqui dentro. Nosso QR Code está na tela, entra, convida as pessoas que você conhece, que apreciam realmente conteúdo sobre equilibrar carreira e relacionamentos, inteligência emocional, inteligência espiritual e flechinha do cupido, relacionamento amoroso. Isso aqui, gente, é a ciência da vida boa. E vou dizer mais, só até sexta-feira quem entra passa a ser membro fundador. E aí tem descontos, tem possibilidades exclusivas para produtos que a gente ainda nem produziu, a gente ainda nem lançou e você não pode ficar de fora, não é verdade? O curso de meditação, e-books e outras novidades já estão disponíveis. Vem agora, não fica de fora, porque depois, vai ficar mais caro. Agora é a chance de entrar para uma comunidade que pode realmente transformar a sua vida, sua carreira, suas decisões, seu bem-estar, sua saúde, florescimento. Vem, professor Ricardo Castro, aqui, te aguardando. Um beijo. Tchau.